Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro ao vivo e diário. E hoje o nosso tema, como a gente postou nos nossos grupos aí do WhatsApp, nossos grupos gratuitos, vai ser técnicas de terapia para casos de emagrecimento. E se você não sabe quais grupos do WhatsApp são esse, eu vou deixar para você que está vendo a gravação aqui nos comentários, tá? O link dos nossos grupos aí gratuitos do WhatsApp. São grupos que é onde a gente divulga esses encontros que a gente faz e tudo mais. Ó, qual que vai ser o tema do próximo encontro, enfim. Tudo nesse grupo do WhatsApp que ele é gratuito para qualquer pessoa entrar, tá bom? Então, vamos lá. Falar aí sobre técnicas. Perfeito. Então, esse tema, né, pediram pra gente no nosso direct do Instagram. Inclusive, se você tem sugestão de temas, recomendo que você envie no direct do Instagram, tá? Esse foi um tema enviado pela galera no direct. As pessoas mandaram, Nils, fala sobre ansiedade, fala de procrastinação, fala disso. E os últimos encontros, que tá a gravação aqui no nosso canal do YouTube, a gente falou sobre ansiedade, procrastinação, já falou de diversos temas aqui, tá? Então, esse eu estou trazendo mais um tema que vocês mesmos pediram, beleza? Caso você tenha alguma sugestão, envia lá no meu direct do Instagram. Erilson, emagrecimento. Vamos falar um pouquinho mais sobre emagrecimento. Tem pessoas aqui que são as próprias pessoas que precisam emagrecer ou pessoas que querem atender pessoas nesse nicho, né? Nós temos esses dois tipos de público aqui, tá? Nós temos o público de pessoas que quer se auto-aplicar esse tipo de estratégia e nós temos aqui na nossa formação nutricionistas, nós temos aqui na nossa formação personal trainers, onde eles querem ali agregar ferramentas de terapia nos seus processos de mudança. Como vocês viram na divulgação, tá no nome desse nosso encontro aqui, galera, o nome dessa aula aqui é processo de emagrecimento. Por que processo de emagrecimento? Porque quando a gente fala de emagrecimento, ele é um contexto, ele é um processo de mudança. Não é uma técnicazinha que vai resolver. Eu sei, já quero alinhar aqui com vocês, que muitas pessoas procuram pílula mágica, procuram ali atalhos, mas no processo de emagrecimento não há atalhos. É um processo de construção da mesma forma que você construiu a obesidade ou o sobrepeso. Ele foi construído, não foi do dia para a noite, certo? Às vezes, o problema que você tem hoje, seja diabetes ou o que for, prestem atenção nisso, galera. Às vezes a diabetes, a hipertensão que você tem, se você for conversar com um senso comum, enfim, você, as pessoas à sua volta, o que elas vão falar, muitas delas? Ah, é genético, é de família. Meu pai tem diabetes e pressão alta, tenho certeza que você já escutou isso. Só que não é a genética, muitas vezes, que faz você ter a diabetes ou hipertensão, o que for. Sabe o que é de igual que você tem dos seus pais que faz você ter esse problema hoje? A geladeira. Você tem a mesma geladeira que eles. Você tem as mesmas comidas que eles comiam, os mesmos hábitos que eles tinham. Por isso que hoje você tem a mesma consequência deles. Me conta, teus pais faziam atividade física 7 vezes por semana? Teus pais pegavam e se preocupavam em tomar 3 litros de água por dia, dependendo do peso deles? Tenho quase certeza que não. E devido a todo essa sequência de decisões, você foi inserido nesse ambiente, é uma coisa que a gente vai falar hoje numa das técnicas. Você foi inserido nesse ambiente, você apenas reproduziu o que você aprendeu. Até chegar uma hora que você também teve as mesmas consequências que eles. Porque se você continuou comendo como eles, você vai ter as mesmas consequências. Beleza? Então é processo de mudança. Como que emagrece, Edenilson? Eu não sou personal, não sou nutricionista, tá? Mas acredito que tem algum personal nutricionista assistindo aqui? Fala eu. Tenho certeza que você vai concordar comigo, tá? Para emagrecer é simples. Para emagrecer, eu não tô falando que é fácil, eu tô falando que é simples, tá? Para emagrecer, você precisa ter déficit calórico. Ponto. Você precisa comer menos do que você gasta ou gastar mais. É isso. Ou você ajusta na alimentação ou no treino. Se tiver algum nutricionista ou personal assistindo aqui, fala para mim se eu tô errado. É isso. Ou você vai se alimentar menos, comer menos calorias para ficar em déficit calórico, ou você vai comer a quantidade que você come hoje, mas vai ter que treinar mais para gastar mais. Você entende? Ou você regula o que você come, ou você gasta mais do que você come. Essa é a fórmula para emagrecer, galera. Agora, emagrecer é simples. É isso que você tem que fazer. Mas por que tanta gente não emagrece? Porque não é fácil.
Para você conseguir fazer isso, depende muito, e é o que muitos profissionais hoje da área da saúde estão olhando, que é o nosso nicho aqui, né? Exige muito do mental. É o mental que vai fazer você conseguir ter esse déficit calórico de ou treinar mais ou comer menos do que você, para você ter o déficit calórico. Você entende? É o teu mental que vai fazer isso. É você conseguir seguir aquela dieta da nutricionista por um período de tempo que você consiga chegar naquele resultado. Galera, todos aqui que já tentaram fazer dieta, eu sei que tem pessoas aqui que já devem ter tentado, fazer uma dieta e entrar no eixo e emagrecer, eu duvido, presta atenção, eu duvido que você tenha feito isso por 5 anos sem falhar. Porque senão você teria chegado no resultado. Porque o contrário também é válido. Você ficou 5 anos comendo muita porcaria e o resultado tá aí hoje. Você entende? O resultado ele chega, galera, se você faz. Então, se você comeu muita porcaria, o resultado final, depois de 5, 10 anos, vai ser sobrepeso e obesidade. Agora, me conta, quem aqui já pegou um nutricionista e 3 meses depois já parou de fazer a dieta? Geralmente esse é o padrão. 2, 3, 4 meses depois, você já voltou ali nos hábitos que você tinha. É a nutricionista que está errada? É a dieta dela que estava errada? Talvez ela não foi tão adaptada para o seu caso, enfim, tão sustentável, beleza. Mas a questão de déficit calórico estava na dieta. Se você fizesse isso por 2, 3 anos, tenho certeza que você teria emagrecido. Mas devido a não ter seguido por esse tempo, por esse período de tempo, que não chegou no resultado. Deu para entender? Então, percebam que o processo de emagrecimento você já entende o que você tem que fazer. Que é comer direito e treinar. Só que existe uma coisa anterior a isso, que é nossas questões emocionais, que é o que a gente vai falar aqui agora. Existe uma coisa anterior a você comer direito e treinar, porque senão todo mundo estaria magro. A coisa anterior se chama a nossa mentalidade, o nosso lado emocional. Que quando a pessoa às vezes está comendo mais do que o necessário, ela está comendo as emoções dela e não necessariamente a comida. Você entende? Inclusive, já vamos ir tirando alguns mitos aqui, né? Muitas pessoas, quando vão chegar no consultório de vocês, galera, elas vão relatar a tal da compulsão alimentar. Vocês já devem conhecer pessoas que dizem que têm compulsão alimentar, certo? Anotem isso. A maioria das pessoas que vão chegar para você com essa queixa, né? Obviamente não é a gente que faz o diagnóstico, mas compulsão alimentar não é aquela pessoa que está comendo aquele hambúrguer ou aquele chocolate todo dia. Se você come sempre o mesmo padrão de alimento, come aquele teu chocolatinho e tudo mais, e é isso que te impede, isso não é compulsão alimentar. Galera, compulsão alimentar é aquela pessoa que come 3, 4 pratadas de comida, arroz, feijão, carne, sabe? Ela está tendo compulsão alimentar com comida, independente da refeição ou do que seja. Você entende? Isso é compulsão alimentar. Então, você chega na hora do almoço, ela não para de comer ali na hora do almoço. Agora, tem gente que vem para os nossos atendimentos e se diz que tem compulsão alimentar, mas ela tá comendo chocolate e o hambúrguer ali toda noite. Mas na hora do almoço é bonitinho, sabe? No início da manhã, café da manhã bonitinho, almoço bonitinho. Aí chega no final da tarde, devido a questões que eu vou te explicar daqui a pouco. A pessoa às vezes ataca uma pizza, ataca um hambúrguer, alguma coisa hipercalórica. Isso é descompensação no nível de ansiedade e estresse, não compulsão alimentar. Entendeu? Compulsão alimentar, em geral, é aquela pessoa que está comendo. Exata, ó, o que a Ana colocou aqui. Muito obrigado, Ana, do Instagram. Compulsão alimentar não tem seletividade. Anotem isso que a Ana colocou aqui. Muito obrigado, Ana. Compulsão alimentar não tem seletividade. Ou seja, não, eu só tenho compulsão pelo chocolate. Pelo arroz e feijão e carne, não. Não. Quem tem compulsão alimentar de verdade, ela está comendo muito de tudo. E não muito chocolate. Deu para entender? Então, aí já há uma primeira diferença para você entender a questão aí da compulsão alimentar. Por que a gente está entrando nesse tema aqui? Durante boa parte dos 10 anos aí que eu atendi durante um ano inteiro, principalmente, foi no ano de 2018. Eu atendi o ano inteiro casos de emagrecimento. Tá? Então, eu nichei, virei todo o meu Instagram, toda a minha comunicação, fiz parceria com nutricionista e tudo mais, para caso de emagrecimento.
Eu só falava disso. E depois, ali 2019, 2020, 2021, 2022, eu atuei basicamente só com ansiedade, certo? Obviamente que vinha diversas outras demandas, depressão, enfim, mas o meu nicho do Instagram era casos de ansiedade. E muitas pessoas que não emagrecem sofrem com ansiedade, né? Que é o famoso mal do século. Mas vinham diversas outras demandas, como vocês vão percebendo no marketing de vocês, tá? Quem é um terapeuta iniciante, vocês vão perceber que mesmo que você niche o teu Instagram, o teu trabalho, devido à indicação e tudo mais, vai vir pessoas com outras demandas. Aí vai de você atender ou não, né? Então vai vir uma pessoa que você atendeu com ansiedade, por exemplo, você ajudou ela vai falar, Edenilson, a amiga minha sofre com tal coisa, nem ansiedade, sofre com tal coisa, você pode ajudar? Aí você escolhe se vai ajudar ou não, mas isso acontece muito à medida que você vai crescendo ali no teu profissional. O boca a boca, ele foge do teu nicho. Você entende? Geralmente o boca a boca ele foge da tua área de nicho, que você está nichado. Então por isso que eu já atendi várias demandas, mas durante um bom tempo, é por isso que eu ministrarei, quem está vendo a gravação já deve estar pronto, né? É por isso que eu que vou ministrar a formação em terapeuta especialista em ansiedade, porque eu já atendi muitos casos como esses, de uma formação nova que a gente está lançando agora. E se você está vendo a gravação, talvez já esteja pronta essa formação, né? Aqui abaixo na descrição vai estar todas as informações. Então vamos lá. Processo de emagrecimento. Se você entendeu que para emagrecer precisa de alimentação e atividade física, só com a alimentação também consegue, tá? Se você tiver só o déficit calórico da alimentação, você vai conseguir perder peso, beleza? Mas é extremamente essencial uma atividade física. Se você entendeu que é isso, mas não está conseguindo fazer, é o componente emocional que está impedindo. E é nesse componente emocional que a gente vai atuar como terapeuta. Mas, isso que é importante de entender. A pessoa ainda vai precisar da atividade física, da alimentação. Você entende, galera? Então, quando você entrar numa intervenção com uma pessoa que quer emagrecer, você vai ajudar ela a fazer o que tem que ser feito e não tirar dos ombros dela alimentação e atividade física, entendeu? Ou seja, você vai potencializar e fazer ela executar a dieta e a academia. Então, entendam que a função do terapeuta não é tirar o nutricionista e o personal da jogada. É potencializar o trabalho que uma vez eles já fizeram e a pessoa não está conseguindo seguir. Vocês entenderam? Porque sem o déficit calórico, sem alimentação e atividade física, ela não vai emagrecer. Ela não vai emagrecer. Teve uma pessoa que eu atendi em 2018, bem interessante. Ela pegou e comia demais, enfim, comia muito. E não tinha nutricionista, nem personal, nem nada. E ela fazia umas caminhadinhas, uma fisioterapia. Eu falei, fulana, é interessante fazer exercício de força, levantar ali, musculação é um dos melhores exercícios que tem, literalmente, tá? Exercícios de força e tudo mais. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais massa magra a gente perde. E a massa magra, ela faz... Se você pegar pesquisas de pessoas que estão internadas, as pessoas que aumenta a taxa de mortalidade por todas as causas, a baixa quantidade de massa magra que você tem. Então, pessoas que vão para o hospital e ficam em internamento e estão com massa magra ok, elas tendem a ter uma alta um prognóstico muito melhor do que uma pessoa que está obesa, com sobrepeso e sem massa magra. Você entendeu? Às vezes a pessoa pode ser magrinha, só que ela está sem massa magra. Aonde que você consome massa magra, galera? Na musculação, com exercício de força, de resistência muscular, tá? Essa mulher, ela não tinha nutricionista, ela veio ali para eu atender ela, porque, enfim, estava com toda aquela questão de terapia e emagrecimento, e eu tinha nutricionista ali na clínica. Ela falou, não, só quero fazer a terapia ali com você. Beleza. A gente iniciou, ela diminuiu drasticamente a quantidade, ela conseguia se controlar na questão da alimentação, ela não estava comendo em excesso que nem ela estava, que ela fazia pratada e comia um monte de porcaria. Só que o que aconteceu? Olha que interessante. A gente percebeu, eu estava na quarta sessão com ela, se não me engano. A gente percebeu, e a quarta sessão a cada 15 dias, então deu mais ou menos 2 meses. E nesses 2 meses o peso não estava baixando. E obviamente eu não faço bioimpedância, enfim, né? Eu não meço as dobras dela. Ela estava se pesando na balança e viu que estava igual. Eu falei assim, por curiosidade, eu falei assim, fulana, a gente já aplicou diversas técnicas aqui e tudo mais. Você falou que já está se controlando na alimentação. Então, de duas, uma. Ou ela estava mentindo que estava se controlando na alimentação, já estava muito bem com relação à ansiedade dela, ou não sei o que estava acontecendo. E ela falou, não, Elisa, eu tô controlada e tudo mais, só que o peso não baixou.
Eu falei assim, fulana, por curiosidade, eu não sou nutricionista, mas me conta o que você tá comendo no dia a dia para eu entender melhor. E galera, ela tava comendo pouco. Só que era muito calórico esse pouco que ela tava comendo. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas uma coxinha, parece pouco comer uma coxinha, né? Eu, quando vou comer uma coxinha, às vezes eu quero comer duas. Porque, pô, é pouco uma coxinha desse tamanho assim. Só que você não tem ideia da quantidade de calorias que tem aquilo. É uma pratada de arroz, feijão e carne. Aquela coxinha que ela comeu. E logo daqui a pouco ela vai estar com fome de novo. Aí ela come pouco. Não, eu comi aqui só uns amendoinzinhos, algumas coisas. Que às vezes ela come achando que é pouco, só que ela come muito. Vou dar um exemplo muito clássico, galera, que eu vi um médico falando esses dias atrás. Pessoas que fazem bariátrica, muitas vezes, depois da bariátrica, elas não podem comer muito, né? Enfim, tem que se regular, tem que. Toda uma restrição ali depois da bariátrica. Vocês sabiam que tem pessoas que depois da bariátrica começam às vezes, a ganhar peso, porque elas estão comendo. Como é que é o nome? Confete. Sabe confete? Aqueles coloridinhos? Parece pouco ou não parece um coisinha de confete, galera? Pô, a pessoa come, nossa, é pouco isso. Mas se você olhar a quantidade de caloria desse negócio, ela bate comida que você deveria ter comido. E a comida vai fazer o quê? Ela vai te saciar. Então, ao passo de você comer, sei lá, 2 coisinhas de confete e comer comida mesmo, a comida vai te saciar por mais tempo. O confete, daqui a pouco, talvez você esteja com fome de novo. Vai comer mais coisinha de confete. E você está comendo aqui, nesse caso, olha que louco, mais calorias do que se estivesse comendo comida de verdade. Era isso que estava acontecendo no caso dela. Devido a uma ausência de conhecimento na questão de calorias e tudo mais, e déficit calórico, ela achava que estava comendo ok, porque não. E literalmente, galera, comparado a antes, ela já estava comendo até melhor, devido com relação a quantidades. Mas o que ela estava comendo estava errado. Você entende? Então, vocês estão entendendo que o nosso trabalho, quando entra um processo de emagrecimento, não é de excluir nutricionista e personal ou academia. É complementar, porque senão eu vou aplicar a técnica na pessoa que nem aconteceu com ela. 2 meses de trabalho, acompanhando entre as sessões, fazendo sessões de 1h30, 2 horas com ela a cada 15 dias. Ela conseguiu se controlar. Tava, com relação ao estresse, que era uma das coisas que mais afetava ela, estresse e ansiedade, ela melhorou drasticamente, mas não baixava o peso. Por quê? Porque o que ela estava comendo estava errado. Deu para entender até aqui? Então, se você puder fazer parceria, se você quer esse nicho com um profissional, por exemplo, nutricionista, vai ser ótimo. No nosso trabalho aqui, tá? Quando a pessoa vem ser atendida por mim no meu acompanhamento, eu sempre falo isso. Tem nutricionista incluso e tem farmacêutico incluso, tá? O farmacêutico vai olhar questões de exames bioquímicos e vai prescrever suplementos, tá? E a nutricionista toda a questão alimentar, porque mesmo que a pessoa não esteja no processo de emagrecimento, a questão alimentar interfere nas nossas emoções. Deu para entender até aqui, galera? Perfeito. Agora, a primeira estratégia que a gente tem que começar do simples, tá? Sempre comecem do simples e depois vão fazendo outras estratégias mais talvez, mais pesadas, enfim, tá? Imaginemos o destrave da família, de quem é da nossa formação. A técnica do destrave da família é para tratar traumas com relação a pai, mãe ou pessoas que criaram. Traumas pesados. Você consegue tratar com aquilo. Só que eu não vejo sentido você começar com essa técnica que muitas vezes vai ajudar a pessoa que quer emagrecer, porque às vezes ela tem problema com o pai e por isso que ela come muito, tá? Trava paterna causa muitos problemas de comportamentos autodestrutivos, galera. Quem é da nossa formação TAP sabe sobre as travas mentais. Trava paterna é uma das que mais causa problema com alcoolismo, vícios, compulsão alimentar, enfim, certo? E sobrepeso. É como se, obviamente que existem outras explicações para isso, mas é como se o corpo criasse devido a ter uma má experiência com a figura paterna, o corpo criasse algo para te proteger dos homens. Você entende? E aí você ganha peso e tudo mais para te proteger de alguma coisa que alguma vez te afetou na infância ou na adolescência, tá? Mas enfim, essa é uma técnica depois. A gente tem que começar com o mais simples e mais rápido para a pessoa. E o que, num primeiro momento, seria o mais simples? Primeiro,
modulação de ambiente, que é uma técnica que a gente explica na nossa formação TAP. Lembram, galera, que eu sempre falo, os ambientes moldam os nossos comportamentos. Se você está num ambiente tóxico, disfuncional, você não vai ser a pessoa mais felizinha do mundo num trabalho que você odeia. Não tem como. Você não vai ser a pessoa mais felizinha do mundo apanhando do marido. Não tem como. Então o ambiente, ele tem esse potencial de fazer com que a gente fique bem ou fique mal. E olha que interessante. Pessoas que estão com sobrepeso, estão com obesidade, qual que é o círculo de pessoas que ela tem? Geralmente pessoas com sobrepeso e obesidade. Não quer dizer que não pode. Tem pessoas assim, tá? Mas se a gente... Lembra do que eu falei na aula de ontem, tá? Quem assistiu a aula de ontem vai lembrar sobre probabilidade e possibilidade, certo? A probabilidade de ter uma pessoa com sobrepeso e obesidade numa casa que só tem corredores de maratona é mais difícil. Mas pode acontecer. Mas a probabilidade é menor. A probabilidade de ter uma pessoa com obesidade e sobrepeso numa família, num ambiente que tem pessoas com sobrepeso e obesidade, é muito maior. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é modular o ambiente dela. Então, imaginemos que essa pessoa, ela tá comendo muito chocolate e afins, tá? Ela tá atacando essas coisas hipercalóricas ali. Qual que é uma das primeiras estratégias que é importante a gente fazer? E isso de forma gradual, tá? É sempre de forma gradual. É tirar esses alimentos da geladeira dela. Ela não pode comprar esse tipo de coisa. Porque, peguem esse conceito, galera, para qualquer coisa na vida, não só emagrecimento, tá? Tudo que você quer, deixa perto. Tudo que você não quer, deixa longe. Essa é uma regrinha pra vida. Tudo que você quer, deixa fácil para você. Deixa perto. Por exemplo, por que eu tô com uma garrafinha de água o tempo todo estudando, trabalhando e atendendo aqui? Porque eu quero beber mais água. Então eu deixo perto de mim. Tudo que eu não quero, que eu quero... Lembra daquela estratégia de descontinuar comportamento? A aulinha da nossa formação sobre instalar comportamento. Tudo que você não quer, você tem que entrar de certa forma com... Essa palavra não é muito interessante, mas vocês vão entender. Com algo punitivo. Você entende? Então, por exemplo, se eu tenho a bebida alcoólica na minha geladeira todo santo dia, ela está de fácil acesso. Ela está de fácil acesso. Agora, se eu não tenho a bebida alcoólica ali, eu já diminuo o consumo. Vocês estão me ouvindo bem, hein? E estão me vendo também? Tem gente falando que não estão me vendo. Estão me vendo? Estão, né? Perfeito. Então, galera, o que você quer adquirir de comportamento tem que deixar perto. O que você não quer tem que deixar longe. Então, por exemplo, não faz sentido no início você se cadastrar na melhor academia da cidade, que ela é do outro lado da cidade. Tem que ter uma academia perto da sua casa. Você entende? Então, alimentos hiperpalatáveis, hipercalóricos, que não são funcionais para sua dieta, não é interessante estar na tua geladeira. Então, se você começar a observar a tua geladeira e tua despensa agora, você já vai começar a perceber que muitas coisas que não são saudáveis, não são pro seu caso, você queria emagrecer, não estão te ajudando e estão do teu ladinho. Tá do teu ladinho. Então você tem que afastar essas coisas de você. Edilson, mas ela continuou comendo chocolate. Eu sei. Depois que você tirou da casa, imaginando que você tirou da casa o chocolate. Ela continuou comendo. Eu sei. Mas ela diminuiu a frequência. Porque agora ela tem que pegar o carro. Ela tem que ir lá na farmácia, lá no mercado, comprar. Olha o quanto trabalho que tem para conseguir o chocolate. E antes era só ir na gaveta, abrir e comer. Então você percebe o quão fácil está isso? Então, se você tem coisas disfuncionais, coisas que você quer mudar, você tem que deixar longe de você, pegando o contexto de qualquer demanda aqui, agora, tá? Então, na questão da alimentação, a primeira coisa que a gente tem que analisar, e a pessoa tem que refletir, é sobre como está o ambiente da casa dela. Se tem muita comida hipercalórica, hiperpalatável, tudo de ruim ali para questão da saúde, não tem fruta em cima da mesa, ou seja, não tem fruta visível e tudo mais, ela não vai comer, galera. Ela não vai comer. Então deixa difícil o que prejudica e deixa fácil o que ajuda ela no processo de emagrecimento. O nome disso é modulação de ambiente. Existem diversas outras coisas que você pode fazer no quesito modulação de ambiente, certo?
Outro quesito de modulação de ambiente eu fiz isso uma vez na minha vida, tá? Quando eu saí da casa dos meus pais, foi por causa de modulação de ambiente. Porque lembra que eu falei para vocês que eu vim de uma família com escassez financeira, lá da infância e tudo mais? Então, meus pais carregaram isso para a vida deles e isso estava me atrapalhando. E eu já tinha destravado muita coisa na minha cabeça e eu falei, agora só falta essa casa que eu tô aqui o tempo inteiro, todo dia. Tanto é que lembra que eu falei para vocês já que já falavam que eu tinha depressão e tudo mais? Porque dentro da minha própria casa eu só ficava no meu quarto. Por que eu só ficava no meu quarto? Para afastar os estímulos de escassez o máximo possível. Só que eu não tinha dinheiro para ir para outro lugar. Até chegar um dia que eu saí de casa. Você entende? Então, assim, isso é um exemplo mais drástico, né? Não estou falando para você sair de casa, mas vocês entendem o quanto que isso influencia? Isso influencia totalmente no teu processo de mudança o ambiente que você está. Seja ele qual for, no processo de emagrecimento, de destrave financeiro ou o que for. Uma das maiores verdades é aquela frase, galera. A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se você começar a conseguir se inserir em ambientes de pessoas que estão fazendo atividade física, estão se desempenhando, vai ser muito mais fácil para você fazer isso. Então, imagina só que, pegar o lado financeiro aqui agora. Para você é difícil, por exemplo, a pessoa nem se imagina ganhando 5 mil reais. Nossa, deve ser muito difícil ganhar 5 mil reais. Eu sempre conto da história quando eu conversava lá no Facebook e tudo mais, quando eu comecei na terapia lá em 2015, 2016, galera, eu ficava louco quando o cara me falava que era duzentão alguma coisa. Eu falei, eu nunca vou cobrar duzentão na minha vida numa sessão. Você vê o nível de crença limitante. Então, tem pessoas que acham difícil ganhar 5 mil. Só que se você convivesse ao lado de pessoas que fazem 5 mil por dia, isso ia ficar palpável para você. Só que você está vivendo ao lado de pessoas que sofrem para ganhar 3, sofrem para ganhar 2. Você entendeu? Então, a primeira coisa no processo de emagrecimento é modulação de ambiente. Deu para entender? Então, entendam, as intervenções de destrave de família, relacionamentos, elas têm que entrar. Mas primeiro a gente começa pelo mais simples, porque senão eu destravo a questão da família na cabeça dela, mas a cervejinha tá do lado dela o tempo inteiro, na casa dela. É aquela história, eu dei um banho e ela voltou pro chiqueiro. A gente tem que arrumar aquele chiqueiro, galera. É tipo atender criança e os pais estão adoecidos. Eu dei um banho na criança na terapia, ela voltou pro chiqueiro. Então a gente fez uma intervenção ótima na sessão, como o destrave da família, que é uma técnica da nossa formação. Nossa, a pessoa saiu renovada. Aí ela voltou para aquele ambiente que tá tudo disfuncional na rotina na casa dela. Tem bolacha, tem. Não sei se vocês falam bolacha ou biscoito aí. Aqui no sul a gente fala bolacha. Tem bolacha na gaveta, tem isso, tem aquilo, tem tudo. Ela só vai comer isso, galera. Quando der uma fominha, ela vai beliscar isso. E ela não vai conseguir seguir o que a nutricionista está falando. Beleza? Segunda estratégia, que é importante você utilizar, ensinar para ela e verificar as formas que você pode estar aplicando ali no caso dela. É a estratégia, e daí, obviamente, com os destraves você também tem que fazer, né? A estratégia de. Não, antes dessa estratégia, eu vou explicar outra que você já sabe, estão cansados de saber, tá? Regulação do sono, tá, galera? Isso eu não queria nem falar, mas acho que vocês já estão cansados de saber, quem é aluno meu antigo. Não tem como uma pessoa querer ter uma vida mais saudável e emagrecer. Ela consegue emagrecer com sono desregulado, mas vai ser mais difícil ainda. Porque toda a nossa regulação metabólica, ela acontece durante um sono de qualidade. Então, o sono, ele é indiscutível, tá? Eu nem ia falar nele, mas é interessante só te alertar aqui. O sono é indiscutível. A pessoa tem que fazer uma regulação do sono, porque senão ela desregula hormônios que vão aumentar a fome dela no outro dia. Então, se imagina, por mais que a pessoa às vezes durma mal, ela consegue emagrecer, mas ela não está se ajudando, porque ela vai desregular a questão de saciedade dela, vai ficar com mais fome, vai ser mais difícil ainda seguir a dieta, que é isso que vai fazer ela emagrecer. Então, entendo, não é as técnicas que vão fazer ela emagrecer, galera. As técnicas vão colaborar para que ela faça alimentação e atividade física. A gente vai ser o suporte para que ela consiga fazer alimentação e atividade física. Então, a regulação do sono, se ela não entra, vai ficar mais difícil ainda comer direito, porque vai aumentar a fome dela. E a técnica que eu ia falar para você é uma técnica que, enfim, é uma das mais interessantes para você usar para qualquer coisa no dia a dia. Eu gosto muito dela, que se chama manipulação de motivação. A técnica de manipulação de motivação
ela ajuda você em qualquer demanda. Elinson, por quê? Porque é assim que funciona o nosso cérebro. A gente se motiva em buscar a dor ou fugir. Desculpa, buscar a dor não. Fugir da dor ou buscar o prazer. É assim que a gente se motiva hoje. O nosso cérebro, tá? O nosso cérebro ele se motiva, você só trabalha hoje, faz tudo o que você tem que fazer para você ou fugir da dor ou buscar o prazer. Tudo que a gente faz hoje é para isso. É uma questão fisiológica, que é anterior à nossa parte racional e consciente, tá? É anterior à parte racional e consciente. Buscar prazer e fugir da dor. Elis, como que isso se encaixa no processo de emagrecimento? O que geralmente você pensa sobre emagrecer e fazer dieta? Pesca a primeira coisa que já vem na tua cabeça agora. Tenho certeza que é tristeza, que é, putz, vou ter que começar a dieta de novo. É só desgraça que você pensa nisso. Você percebe que não tem emoção boa associada? Pensou em dieta, pensou em emagrecer, nossa, eu vou ter que parar de comer minha pizza. Você já, olha só o que você está fazendo. Você está associando muita dor ao processo na tua cabeça. O que eu acabei de falar para você, galera? O cérebro quer fugir da dor e buscar o prazer. Se você está associando muita dor à coisa, você não vai querer fazer aquela coisa. Estão entendendo? Então, se você está colocando muita dor, e muitos aqui já procrastinaram dessa forma, tá? Você pensa assim, ó, nossa, tem que ir para academia. Putz, mas eu vou treinar e daí eu vou ter que ir lá para academia, voltar, tomar um banho, colocando dor. Aí o pior, você coloca prazer, você fala assim para você mesma: "Nossa, mas se eu ficar em casa eu consigo dar uma adiantada nas roupas, na louça aqui e deixar a casinha arrumada. Acho que eu não vou ir para academia hoje." Tenho quase certeza que muitos já fizeram isso. O que você acabou de fazer no teu cérebro? Você colocou dor em ir para academia e prazer em ficar em casa. Só com o teu pensamento. Você tem que inverter. Por isso que é manipular a motivação. Você tem que inverter. Você tem que colocar dor em ficar em casa e prazer em ir para academia. Estão entendendo? É dor em ficar em casa. Então, o que de ruim vai acontecer se você não for para academia? E é trazer isso à tua consciência. E colocar prazer em ir para academia. Porque, entendo, galera, a gente já tá fazendo isso no dia a dia, eu não tô inventando. A gente já tá colocando dor em algumas coisas, prazer em outras. Dor em algumas coisas, prazer em outras. O tempo todo o nosso cérebro tá fazendo esse cálculo de dor, prazer, o tempo todo. A questão é que a gente vai interromper esse padrão e fazer de forma intencional agora. Pensar em prazer nisso e em dor em não fazer. Entenderam? Então eu vou pensar em dor em ficar em casa e prazer em ir para academia. Por exemplo, o que o concursado geralmente faz? Pra gente já ir finalizando. Pegar um gancho que não tem a ver com emagrecimento, né? Mas o concursado, ele pensa... Ele reclama do concurso, né? Não, quero sair do concurso. Mas ele pensa em todos os prazeres que ele tem no concurso. Salarinho no final do mês, nunca vou ser mandado embora. Nossa, estabilidade financeira. Todos meus amigos repetem isso para eles o tempo todo até hoje. E daí, ainda por cima, eles colocam dor em sair. Porque eles pensam assim: meu Deus, aonde que eu vou conseguir 3 mil reais fora do concurso? Tá colocando dor em sair e prazer em ficar. Nunca vai sair. Nunca vai sair. O que eu fiz para sair do concurso? Eu coloquei dor em ficar. E chegou nas últimas, antes de eu sair, eu já tava com ansiedade para ir trabalhar. Eu tava com ansiedade, galera, para colocar o coturno da polícia. Porque eu coloquei tanta dor e falava para mim mesmo: eu não aguento mais essa bosta, eu não quero mais ir aguentar aquele sargento. Eu colocava dor. Só que ao passo que eu fazia isso, eu colocava prazer em sair. Eu falava assim: meu Deus, imagina só. Imagina só. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Imagina só eu trabalhar de pantufa na casa. Que maravilha! Eu já pensava isso naquela época. Eu já pensava isso naquela época. Vá ver se. Ó, a Agatha ali tá de pantufa também. Eu já pensava isso. Você entende? Eu colocava prazer em sair. Eu falava: meu Deus, imagina eu 3 horas da tarde numa quarta-feira na minha casa. Trabalhando na minha casa com a minha família. Eu colocava dor em ficar no concurso. Então você percebe que eu tô usando o mesmo mecanismo que ele tá usando. Só que eu só tô invertendo a ordem. Eu tô colocando prazer em sair e dor em ficar. Só que essa técnica ela tem que ser feita com muito cuidado, galera. Porque se a pessoa ela se entrega para essa técnica, vai ser muito ruim para ela ficar no concurso, por exemplo. Você entende?
Então, eu não fiz isso no início quando eu entrei no concurso. Eu fiz isso para sair, para me dar aquele gás para sair. Porque se eu faço no início, eu ia ficar os 5 anos que eu fiquei no concurso com um nível de estresse e ansiedade mais do que elevado, porque eu estava fazendo de forma proposital. Eu fiz nas últimas. Eu já tinha colocado uma data para sair, eu queria sair dia 30 de janeiro de 2021, eu consegui só sair dia 28 de maio de 2021, demorou uns mesinhos ainda, mas eu já tinha colocado na minha cabeça, em 2020, que eu ia sair em 2021. E daí eu comecei com a manipulação de motivação na minha cabeça, imaginando prazer em sair e dor em ficar. Deu para entender, galera? Então, na questão da alimentação da pessoa, na questão de qualquer questão pequena ou grande no processo de emagrecimento, é importante que ela, vamos resumir, deixe perto o que ela quer, deixe longe o que ela não quer, imagine dor no que ela não quer e prazer no que ela quer. Essa é a fórmula. E isso é uma autoeducação para ser alimentado no dia a dia, tá? Porque da mesma forma que você pensa isso dia a dia, nossa, como é bom ter o salário no final do mês, enfim, alimenta isso dia a dia. Você quer mudar, inverter, você também vai ter que repetir no dia a dia, tá? Então, às vezes, colocar um despertador no celular, uns post-it para você lembrar de ficar lembrando disso, tá tudo bem. A questão é, deve ter a repetição. Não é fazer uma vez que vai funcionar. Deve ter essa repetição, porque da mesma forma que você colocou muito prazer em ficar no concurso e dor em sair, você fez isso durante muito tempo. Por isso que ainda não saiu, porque a pessoa fez isso durante muito tempo. Beleza? Então essas são as estratégias, galera. Depois que você aplica esses conceitos já nas primeiras sessões, o que a gente faz no nosso protocolo TAP, da nossa formação? A gente começa a aplicar o destrave da família, porque muitas vezes as questões ali relacionadas à família interferem no processo de emagrecimento. Destrave de relacionamentos é muito importante, tá? Às vezes aconteceu abuso e tudo mais. Eu não sei se vocês já assistiram, galera. Eu não sei se existe um consenso e artigos científicos para explicar isso. Mas se você começar a assistir, sabe aquele programa lá dos Estados Unidos que são Pesos Pesados, que é uma série lá, são episódios, se alguém souber o nome, coloca aqui para mim. Onde eles, quilos mortais, alguma coisa assim, né? Eles percebam, galera, comecem a assistir e percebam que muitas daquelas pessoas, sejam homens ou mulheres, tá? Eles sofreram traumas e muitas vezes abuso na infância e adolescência. Então, obviamente, não é só essa a causa, tem muitas outras coisas que fizeram eles chegar naquele peso que eles estão, de 150, 200 quilos, tá? Não é unifatorial, lembrem-se, não é unifatorial os nossos problemas, é multifatorial. Mas a gente não pode deixar de levar em conta essa questão do trauma que muitos viveram, e a gente precisa tratar isso também. Depois, se por curiosidade quiserem assistir essa série, não sei o que é, Quilos Mortais, vocês vão perceber um pouquinho desse padrão, né? Deixa eu ver aqui. Para quem se interessar, tem um médico brasileiro que ia participar dos Quilos Mortais do Brasil. Ah, vai ter aqui no Brasil? Legal, galera, então. Perfeito. Bullying também, enfim, vários tipos de trauma, mas muita questão de abuso, tá? Em homens também. Quem é terapeuta aqui há mais tempo, não sei se percebeu isso na prática clínica, tá? Eu percebi nesses 10 anos, vez ou outra eu falo isso para os alunos da formação, quero falar aqui para você. Para quem aqui é terapeuta ou psicólogo há mais tempo, eu me assustei com a quantidade de abuso que eu peguei no consultório. Eu achava que não era tanto assim. Quando a pessoa se abre e tudo mais, ela comenta. Mas eu me assustei com a quantidade de abuso em homens. Só que por que a gente vê menos? Porque o homem procura menos ajuda que mulher. Quem que tá mais no consultório de terapia ou de médico? É mulher. Geralmente o homem procura nas últimas quando tá sendo empurrado pela mulher, né? Se tem uma mulher ali que quer ajudar ele, vai empurrar ele pra terapia ou pro médico. Só que muitos homens que eu atendi, galera, tinham sofrido abuso. Então eu me assustei com isso também. Eu achei que era, né? A gente tem um consenso do senso comum, né? Que não, muitas mulheres sofreram abuso, sim, e a gente tem que lutar contra isso, mas a gente não pode desconsiderar o fato que também teve homens que sofreram com isso, né? Então, à medida que vocês forem atendendo, espero que não, mas vocês talvez vão perceber essa quantidade também, beleza? Vamos finalizar aqui a gravação?